Olá, pessoal. Agora nós vamos para a nossa aula número 9. Isso, 9, 10, isso mesmo. A nossa aula número 9. O modelo informacional. Bom, o modelo informacional foi um esquema de comunicação proposto por Shannon em 1948 e publicado no ano seguinte, acrescido dos comentários de Weaver, né? Esse esquema tornou-se popular a partir dos estudos desenvolvidos pela teoria matemática da comunicação, também conhecida como teoria da informação. É importante destacar que, nessa época, a comunicação era observada mais em termos de transmissão de informação do que partilha de significados ou sentidos, ou seja, a comunicação ela era estabelecida a partir de um sistema linear de transmissão de uma mensagem entre dois polos fixos, né? Para isso, era preciso que o emissor e o receptor compartilhassem, ao menos parcialmente, um de um código necessário para transcrevê-la, né? Então, hoje a gente vai conhecer a teoria da informação, a qual ganhou destaque nos estudos sobre os meios de comunicação na década de 1940. A gente vai conhecer o modelo informacional de Shannon e Weaver, vamos estudar algumas noções que foram levantadas pela abordagem informacional, tais como a entropia, ruído, código, e, por fim, a gente vai refletir sobre o esquema comunicativo do Roman Jacobson, né, que já havíamos falado em aulas passadas, né, o qual foi influenciado pelo modelo informacional, ok? Então, para começar, a gente vai ver aqui uma imagem, né, duas imagens, né, na realidade, né? A gente vai ver o que representa o processo comunicativo a partir do ponto de vista da teoria da informação, né? Lembrando que é teoria matemática da comunicação e da linguística estrutural de Roman Jacobson, ok? Vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo o modelo informacional de Shannon e de Weaver, né? Onde parte da fonte de informação para um transmissor e entre eles tem uma mensagem, né? E que é a mensagem, né? E esse transmissor transforma a mensagem em um sinal, né? No meio aí vocês estão vendo que tem uma bolinha, né? E que tem a fonte de ruído, né? Então, isso é o que pode haver entre o transmissor e o receptor, né? Lembrando que a fonte de informação, a gente pode dizer que é o, vamos assim dizer, o emissor, né, de tudo, né? É a pessoa, né? E se não tiver fonte de ruído, ela passa e vai até o receptor, né? Então se torna um sinal recebido, né? E a mensagem, então, no receptor, ela é decodificada para chegar ao destinatário, né, como mensagem, da mesma forma que saiu lá na fonte de informação, né? Então, o modelo informacional de Shannon Weaver exerceu influência considerável na elaboração dos estudos sobre a comunicação propostos por Jacobson, né? A gente vai ver agora, inclusive, do Jacobson. No entanto, pode-se pensar que a influência do modelo dos matemáticos foi, de certo modo, relativa, tendo em vista que o esquema de Jacobson apresenta uma perspectiva um pouco menos redutora sobre o processo comunicativo entre os sujeitos. E isso pode ser observado, por exemplo, pela presença do elemento do contexto acima de seu diagrama. Então, agora a gente vai ver justamente o do Jacobson, né? Vamos lá. O esquema da comunicação proposto por Jacobson, né? Talvez não dê, vou ter que passar, né? Então, nós temos aí o emissor que manda a mensagem, que tem um receptor. Só que não só a mensagem tá ali, não é só a mensagem, né? Tem quem chama aqui, a gente está vendo de contexto, o canal e o código, né? Então, todos esses quatro, eles estão agrupados junto com a mensagem, né? Lembrando que o contexto é onde é o momento da situação que a mensagem está sendo passada, então ela pode sofrer algum tipo de influência, né, por conta disso. O canal é a forma utilizada para mandar essa mensagem, né? Pode ser, por exemplo, falando com vocês. Então, e o código é a língua, né? É a informação que pode ser codificada e decodificada. No caso, entre nós usamos o código da língua portuguesa, né, que é a comunicação que a gente estabelece entre nós.
Então, a gente vai conhecer, então, agora o contexto que levou ao surgimento, então, da teoria da informação, como eu falei também, conhecida como teoria matemática da comunicação e as suas principais características, né? Bom, a teoria da informação, ela surgiu entre as décadas de 1920 e 1940, o seu auge, contudo, se deu nos anos 40, né? Então, o modelo informacional ele foi elaborado pelo matemático e engenheiro de telecomunicação Shannon em 1948, tendo posteriormente, em 49, sido acrescido de alguns comentários elaborados pelo também matemático e engenheiro Weaver, né? Shannon e Weaver se preocupavam com os elementos internos do processo comunicativo e não com o caráter social da comunicação. Alguns dos elementos internos descritos do processo comunicativo foram emissor, receptor, o canal, o código, o ruído e a entropia, né? Então, a abordagem do estudo matemático informacional, ela é técnica e quantitativa, né? E a eficácia do canal era um dos enfoques dos estudos. E essa teoria que se adequa mais ao processo comunicativo ocorrido entre máquinas do que entre os indivíduos, né? Já o modelo informacional, né, que é aquele que eu acho que mostrou agora há pouco, que vem da fonte de informação, transmissão, né, entre a fonte de informação passa uma mensagem para o transmissor, né, que vai fazer uma decodificação e transformar num sinal. E o sinal, se passar pela fonte de ruído sem nenhuma interferência, ele transforma em sinal recebido lá no receptor, que recodifica em mensagem, passando para o destinatário, né? Então, a comunicação era vista assim a partir de um modelo linear, unidirecional, que era fixo a partir de dois polos, né, que é o emissor e o receptor. Né? E as mensagens eram estudadas a partir da sua transmissão mecânica, né? Isto é, por meio da sua transmissão por um canal mecânico. O objetivo do estudo era a transmissão da maior quantidade de mensagens possíveis sem que houvesse ruídos ou distorções. Já o modelo informacional, aquele do Jacobson, que eu mostrei agora há pouco, né, que é do emissor para o receptor, e tem aqueles quatro itens, né, com o contexto, mensagem, canal e o código, né? Esse modelo informacional de Shannon influenciou a elaboração do famoso esquema comunicativo do linguista russo Roman Jakobson, né? E o sistema comunicativo de Jakobson era formado por 6 elementos, né? Que é o emissor, que é a função expressiva, o destinatário, que tem a função conativa, a mensagem, que é a função poética, o contexto, a função referencial, o canal, que é a função fáctica, e o código, que tem a função metalinguística, que nós já vimos em aulas passadas, inclusive, as funções da linguagem, né? Então, a teoria da informação, ou teoria da matemática da comunicação, ocupa uma tendência dos estudos comunicativos de destaque na década de 1940. Né? Para essa abordagem, a comunicação ela representa a transmissão de uma informação de um polo ao outro, né? Então, essa mesma informação transmitida por meio de uma mensagem é formatada a partir de um código comum ao emissor e destinatário, os quais são responsáveis por codificar e decodificar, respectivamente, a mensagem. Além dos elementos emissor, destinatário, código, mensagem, há também o canal, o qual se caracteriza como suporte pela transmissão dela, e estes constituem alguns dos elementos do modelo da comunicação formatado por Shannon e Weaver lá em 1949. É importante destacar, no entanto, que esse modelo informacional teve influência de numerosos trabalhos, tais como o de Norbert Wiener, que é o fundador da cibernética, que traz interessante reflexão sobre a noção da entropia, né? Esse modelo, por sua vez, influenciou as reflexões posteriores sobre a comunicação trazidas por Roman Jakobson, que é um linguista que propõe um sistema comunicativo formado por 6 elementos: emissor, destinatário, mensagem, contexto, canal e código. Então, hoje, a gente vai conhecer algumas dessas noções que fazem parte dessa abordagem, né? Tais como as de ruído, código, identificar como se constitui o modelo informacional. Este, embora superado, continua a exercer influência em diversas correntes teóricas, como, por exemplo, nas reflexões sobre os meios de comunicação e os paradigmas da educação. Então, é importante que a gente não deixe de ver, se atentar especialmente ao tópico com algumas considerações finais a respeito da teoria da informação, porque ele é fundamental para demarcar certos pontos de destaque sobre a abordagem.
Então, vamos lá. O modelo informacional ele foi um esquema de comunicação, né, como disse, proposto por Shannon em 1948 e foi publicado em 1949, acrescido dos comentários do Weaver, né? Então, esse esquema se tornou popular a partir dos estudos desenvolvidos pela teoria matemática da comunicação, que também é conhecida como teoria da informação. Nessa época, é importante que a gente saiba que a comunicação era observada mais em termos de transmissão de informação do que em partilha de significados ou sentidos, né? Dito de outro modo, a comunicação era estabelecida a partir de um sistema linear de transmissão de uma mensagem entre dois polos fixos. Então, para isso, era preciso que o emissor e o receptor compartilhassem, ao menos parcialmente, um código necessário para transcrevê-la, né? Então, hoje, como falei, a gente vai identificar a teoria da informação, qual ganhou destaque nos estudos sobre os meios de comunicação lá nos anos 1940, além de conhecer o modelo informacional do Shannon e do Weaver. Isso dá algumas noções que foram levantadas pela abordagem informacional. Entre essas noções, como eu falei, está a entropia, ruído e código. E a gente vai refletir sobre o esquema comunicativo do Jacobson, que foi influenciado, né, diretamente pelo modelo informacional. Agora fica melhor para mim. Bom, a teoria da informação ou a teoria matemática da comunicação, ela representa a tendência de estudos sobre os meios de comunicação de massa que se realizava no território estadunidense, né? Entre esses estudos, a gente pode considerar aquele que originou a teoria da agulha hipodérmica, né? Então, essa tendência, ela se preocupa em compreender a comunicação mais em torno do significado de transmitir uma informação do que de partilhar um conteúdo semântico, né? Então, segundo Matelar e Matelar, né, o casal, a abordagem informacional ocupa um papel central no final dos anos 1940, né? Então, nessa época estava marcada pelo uso de máquinas para comunicar provenientes da guerra, né? Pela relevância atribuída à noção de informação e pela influência dos paradigmas de cientificidade provenientes das ciências exatas. Mas, contudo, né, embora que tenha ganhado destaque na década de 1940, a teoria da informação ela resultou de um trabalho bem anteriores, né, os quais datam lá de 1910. Entre eles estão as pesquisas do matemático russo Andrei Amarkov, né, sobre os símbolos da literatura, as hipóteses do estadunidense Ralph V. L. R. Hartley, né, sobre a medida da informação associada à emissão de símbolos em 1927, e os estudos do matemático inglês Alan Turing, né, que por volta de 1936 elaborou o esquema de uma máquina capaz de tratar dessa informação. Inclusive, a gente tem que dar graças a Deus a todas as nossas tecnologias que temos hoje através do computador ou de microcomputação para o Alan Turing, né? A abordagem informacional proposta por Shannon foi também precedida pelos trabalhos do matemático húngaro-estadunidense John von Neumann, né? Ele ajudou a construir uma grande máquina de calcular eletrônica em 1944, entre 1944 e 1946, a pedido do exército estadunidense, que desejava medir as trajetórias das balas. Weaver também foi precedido nesse sentido pelas pesquisas do matemático e filósofo estadunidense Norbert Wiener, né, considerado o fundador da cibernética, né. No sentido atribuído pela engenharia da telecomunicação, a comunicação ela representa a transmissão de uma informação de um ponto a outro, podendo ser por estes pontos, lugares ou pessoas. A transferência dessa informação é feita por meio de uma mensagem que recebe certa formatação que pode ser codificada e decodificada. Então, na abordagem informacional da comunicação, a primeira condição colocada para que a comunicação possa se estabelecer é a codificação da informação. Isso é, a transformação da mensagem sensível e concreta em sistemas de sinais. Esse
sistema ou código, ela se caracteriza por apresentar uma convenção pré-estabelecida, sistemática e categórica. Se não fosse dessa forma, como outro poderia decodificá-la, né? Então, quando a comunicação se estabelece, se diz que as partes que a constituem formam um sistema ou esquema comunicativo. Então, nesse esquema, se supõe que a transmissão da mensagem entre um emissor e um receptor possui em comum, ao menos parcialmente, o código necessário para transcrevê-la, né? Então, de maneira geral, os elementos principais que constituem o sistema de comunicação são os seguintes, né? São cinco, né? Que é o código, o qual compreende os sinais específicos e um conjunto de regras de combinação próprias ao sistema de sinais. O canal, né, que é o segundo, o qual se caracteriza como suporte físico da transmissão da mensagem, ou seja, por meio pelo qual o código ou os sinais vão ser transmitidos, por exemplo, pelo ar, no caso da comunicação verbal. O terceiro, que é o emissor, né, quem está mandando, né, que é a fonte da mensagem, o qual tem o papel de selecionar no interior do código certo número de sinais que permitem transmitir a mensagem, e quarto, né? O quarto, que é o receptor, que recebe essa mensagem, né? O qual pode se caracterizar como um aparelho decodificador. Por exemplo, a orelha, né, da gente, está escutando em português, é o receptor de rádio. E como um destinatário propriamente dito, né? Por exemplo, um espectador de um programa. Agora sim. E por fim, a recodificação, que é a operação pela qual a mensagem é codificada, decodificada e depois recebe uma nova forma. Então, como exemplo, a gente precisa considerar, vamos considerar um sujeito que dita uma mensagem de telegrama, né, que é uma forma acústica, né, que é transcrita numa folha de papel, que é a forma gráfica, e depois digitada em código Morse, forma mecânica, e finalmente transmitida sob a forma de impulsos elétricos, né. Então, a teoria matemática da comunicação ficou conhecida pelo modelo formal do Claude Elwood Shannon, né, que é o Shannon, que a gente já havíamos falado, né? Então, em 1948, esse estadunidense publica a monografia relacionada às pesquisas desenvolvidas nos laboratórios da empresa Bell Systems, que é filial da American Telegraph and Telephone, o que a gente conhece como AT&T hoje, né? Então, essa monografia é intitulada The Mathematical Theory of Communication, foi publicada no ano seguinte pela Universidade de Illinois, né, com os comentários de Warren Weaver, né. Então, a título de curiosidade, Weaver foi o coordenador durante a Segunda Guerra Mundial das pesquisas sobre as máquinas de calcular. E Shannon começou a trabalhar nos laboratórios da Bell System a partir de 1941, tendo atuado durante a guerra principalmente no setor de criptografia. E é por meio desse trabalho que Shannon propõe um esquema a respeito do sistema de comunicação. No entanto, é importante apontar que nesse modelo, né, que esse modelo teve influência de alguns estudos das telecomunicações. O trabalho de Nyquist, né, datado de 1924, sobre a velocidade na transmissão das mensagens telegráficas, e o do Hartley, datado de 1928, sobre a medida da quantidade de informação, e, finalmente, o do próprio Shannon, datado de 48, sobre o rendimento informacional, foram os estudos que tiveram o objetivo de melhorar a velocidade de transmissão de mensagens, diminuir distorções nessa transmissão e aumentar o rendimento no processo. Assim, a teoria da informação corresponde a uma perspectiva teórica sobre a transmissão ótima de mensagens, né, propondo para isso um esquema comunicativo. Esse esquema, conhecido como modelo informacional, pode ser descrito da seguinte forma, né? Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que eu consigo, mas vamos lá. Não consigo mostrar para vocês. É uma pena, mas seria mais ou menos assim. A fonte de informação, né? O transmissor, né? É igual aquela que a gente havia visto antes, né? Que é a fonte de informação, transmissor, né? Entre a fonte de informação e transmissor é a mensagem, né? Que se transforma, o transmissor transforma a mensagem em um sinal e passa pela fonte de ruído. Se tiver um ruído, para ali, né? Senão, ele se transforma num sinal recebido lá pelo receptor que recodifica para mensagem que chega ao destinatário. Nós vimos agora há pouco naquela figura, a primeira figura que eu mostrei aqui na aula.
Bom, nesse esquema linear, os polos se caracterizam como uma origem e marcam também um fim. Então, a comunicação ela é observada por meio dos seguintes componentes: a fonte de informação, né, é, a qual produz uma mensagem, né, que é, por exemplo, a palavra no telefone, o emissor ou codificador ou transmissor, né, ainda, o qual transforma a mensagem em sinais para torná-la transmissível, né, por exemplo, o telefone transforma a voz em ondas elétricas, né, o canal, o qual é o meio usado para transpor os sinais, por exemplo, pode ser o cabo telefônico, o receptor ou o decodificador, qual reconstrói a mensagem por meio de sinais, e o destino ou o destinatário, que é a pessoa ou a coisa para a qual a mensagem é transmitida. Então, conforme explica o Wolff, né, a transmissão da informação vai da fonte para o destinatário, tendo em vista que a transmissão da energia vai do emissor em direção ao receptor. Em cada processo comunicativo, há uma fonte que é o local de nascimento da informação. A fonte emite um sinal por meio de um aparelho transmissor. Tal sinal que segue por meio de um canal pode ou não ser perturbado pelo surgimento de um ruído. Então, quando o sinal deixa o canal, ele é captado por um receptor que o converte em mensagem. É dessa última forma que o destinatário compreende o sinal. É importante que a gente saiba que esse esquema é constantemente retomado em vários estudos dos meios de comunicação. Embora com algumas variações, a sua utilização compreende os fenômenos comunicativos diversos, né, tais como o de comunicação entre duas máquinas, né, entre os dois indivíduos e entre uma máquina e um indivíduo. Além de sua diversa aplicabilidade, a funcionalidade do modelo comunicativo se dava porque, a partir da construção esquemática, era possível individualizar os fatores que poderiam perturbar a transmissão de informações, isto é, o problema do ruído. E isso constitui um dos aspectos fundamentais dessa abordagem comunicativa. Então, nesse sentido, é necessário ter em vista que o objetivo a se alcançar era o de transmitir por meio de um canal a quantidade máxima de informação com a menor chance de distorção, economizando tempo e energia. Então, o modelo informacional acabou por transferir às ciências humanas ou sociais, né, a suposição da neutralidade dos polos emissor e receptor. A ponto de partida da comunicação se dá da forma a mensagem que transforma, que transformada em informação pelo emissor, que a codifica, é recebida no outro extremo da cadeia. O que retém a atenção do matemático, né, do Shannon, né, é a lógica do mecanismo. Né? Então, desse modo, nem o sentido atribuído à mensagem pelo destinatário e nem a intenção da emissão daquelas são consideradas, né? Então, essa concepção sobre a comunicação como um processo linear, reto, de um ponto a outro, esquema, origem e fim, influenciou escolas e correntes de pesquisas, correntes de pesquisa as mais diversas sobre os meios de comunicação, além da linguística estrutural. A comunicação é, portanto, reduzida a um dado, a um instrumento, a uma técnica. Então, como disse, o modelo informacional diz respeito a fenômenos comunicativos diversos, né, como os realizados entre máquinas, indivíduos e entre indivíduos e organizações sociais. Então, eu falei mais agora há pouco, né, sobre entropia, né? Vamos ver o que é entropia, né? Antes de eu... Então, em 1949, o Norbert Wiener, né, que havia sido professor de Shannon, publica Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and Machine, né? Então, nessa obra, o Wiener trata da organização da sociedade do futuro estruturada na informação. O ideal de uma sociedade da informação, evocada como utopia, traz um alerta contra os riscos da sua perversão. Dito de outro modo, a entropia, né, caracterizada como uma tendência da natureza de destruir a ordem e precipitar a desordem biológica e social, é uma grande ameaça. Então, nessa visão, a tendência à entropia só pode ser combatida pela informação, pelas máquinas dela e pelas redes que ela estabelece. A entropia ela é colocada como o negativo da soma da informação em um sistema. Assim, a informação precisa e deve circular.
A sociedade da informação só pode existir sob a ótica, sob a condição da troca, sem barreiras, né? Ela é, por definição, incompatível com o embargo ou com a prática do segredo, com as desigualdades de acesso à informação e transformação em mercadoria. O progresso só poderá continuar se a entropia recuar. Então é importante que a gente perceba que a perspectiva de Wiener sobre a evolução da sociedade se dá em virtude dos impactos e das consequências causadas pela Segunda Guerra Mundial. O matemático, portanto, não hesita em se opor à entropia, aos seus riscos, a condenando como um fator anti-homeostático. Os meios de comunicação, do seu ponto de vista, tinham um importante papel, a saber, deveriam auxiliar a homeostase, né, que é chamado também de o equilíbrio, né? Então, homeostase social, né, o equilíbrio social. Ruído, né? Eu falo muito sobre ruído, inclusive não só aqui, falo em todas as parte que fala sobre comunicação, né? O ruído, ele é caracterizado como a distorção provocada na mensagem. Então, a partir do modelo informacional proposto, se buscava quantificar matematicamente o custo de uma mensagem, isto é, de uma comunicação entre os dois polos do sistema diante da presença das desordens aleatórias chamadas de ruídos. Esses eram desejáveis, tendo em vista que impediam o chamado de isoformismo, ou seja, a correspondência plena entre os dois polos do sistema, né? É importante que a gente conheça algumas noções referidas na teoria, né? O isoformismo é um termo empregado pela lógica e pela matemática para indicar relações homogêneas entre dois ou mais termos. Isso é, consiste na correspondência de termo a termo entre os termos da relação. A título de exemplo, você pode considerar dois minerais que apresentam uma combinação química diferente, porém têm ao mesmo tempo uma textura semelhante. Já a homeostase, né, é uma expressão criada por Walter Cannon, que designa um equilíbrio do organismo e sua constância interna. Dito de outro modo, é a habilidade de manter o meio interno de em equilíbrio constante, independentemente das mudanças ocorridas no ambiente externo, né? Então, por exemplo, quando alguém está com pressão alta, numerosas reações ocorrem no seu organismo para que essa pressão caia, né? Então, além da avaliação sobre a entropia, o teorema do canal de ruído é um dos méritos do Shannon, né? Então, na opinião de Scarpitti, né, esse teorema constitui um mérito ainda maior que a noção da entropia, oferecida pelo matemático, né? Tal canal se baseia no melhor uso da codificação, ou seja, com ele, os defeitos da cadeia energética seriam corrigidos por meio de melhoras no rendimento da cadeia informacional. Essa forma seria, portanto, mais econômica, rápida e segura no processo de codificação de uma mensagem. Dito de outro modo, a mensagem seria codificada de tal jeito que, caso houvesse a presença de ruídos, estes não trariam dificuldades na transmissão da informação. Então, desse modo, passa a se observar nesse esquema a presença de outro elemento, que é o código, né? Já o código é o elemento necessário para que o destinatário compreenda adequadamente o sinal. Ou seja, nos momentos de transmissão e da recepção, é preciso que se faça uso de um mesmo código. É importante apontar que o código é caracterizado não em termos de significado, mas como um sistema de regras que dão um valor a um conjunto de sinais. Assim como o modelo informacional pode ser aplicado à comunicação entre máquinas ou entre máquina e indivíduo, a codificação corresponde a um processo de sinalização que remete a um valor e não de significação. Então, desse modo, o teórico da informação ele não está interessado em correlacionar sinais binários ou seu conteúdo, né? Então, o estudioso dessa abordagem se volta para a forma mais econômica de transmitir a informação, observada como medida estatística, sem ruídos no canal, produção de ambiguidade ou erros de transmissão. A teoria da informação constitui, assim, um método de calcular as unidades de sinais que são transmissíveis, né? E não um método de calcular as unidades de significado, que é o conteúdo, né? Então, a abordagem teórica sobre a informação, ela se assemelha a uma atividade dos Correios ao transmitirem uma carta. Do ponto de vista dos Correios, não é o mesmo do emissor e do destinatário da carta, uma vez que esses últimos se interessam pela troca da mensagem, isto é, pelo seu conteúdo. No entanto, para o funcionário dos Correios, o conteúdo da mensagem que é transmitida pouco importa. Afinal, sua função é apenas transmitir a informação do emissor para o destinatário,
serviço que ele foi pago para executar. Então, portanto, o código do sistema informacional é meramente sintático e não considera o significado, isto é, a dimensão do conteúdo, que é a parte, a parte comunicativa da mensagem. Também é importante que a gente saiba que essa visão sobre o código foi fundamental para conceber a comunicação como a mais exata e menos ambígua, isto é, de maneira mais controlada. Então, agora a gente vai ver o esquema comunicativo de Jacobson, né, que é uma versão posterior ao modelo informacional. O Roman Jacobson foi um linguista e teórico literário nascido educado em Moscou, que imigrou para os Estados Unidos em 1941. Embora tenha desenvolvido pesquisa no campo da literatura e da estética, ele se tornou conhecido pelos estudos linguísticos sobre fonologia, em especial por ter desenvolvido um conjunto de traços acústicos de caráter universal, os quais foram centrais para o início dos estudos da fonologia gerativa, né? Também é fundamental apontar que Jacobson foi, com seus colegas, Kassevsky e Trubetskoy, né, Trubetskoy, o primeiro linguista a empregar o termo estrutura, né? O Saussure usa, né, posteriormente o termo sistema, né? Então, na sua perspectiva, a língua é uma estrutura que apenas reconhece a sua própria ordem. E é assim, a partir desse princípio de imanência da própria língua, que o linguista russo descobre e sistematiza as regras de funcionamento da linguagem. Ele propõe, então, um esquema comunicativo formado por 6 elementos que correspondem a 6 funções. O emissor, o qual determina a função expressiva, o destinatário ou receptor, a função conativa, a mensagem, a função poética, o contexto, ou referente, né, que também tem a função referencial, o contato, que é ou o canal, né, que é a função fática, e o código, que tem a função metalinguística. Então, o desenvolvimento desse esquema linguístico da comunicação tornou Jacobson muito popular. Além disso, tal esquema se articula à teoria matemática da comunicação. Então, nesse diagrama, o Jacobson introduz a noção de contexto, né, ou referente, apreensível pelo destinatário ou receptor. O contexto se caracteriza como verbal, pois é suscetível a ser verbalizado. Além disso, há a noção de contato, né, ou canal, observado como o canal físico e a conexão psicológica entre destinador e destinatário, né? Esse contato poderia permitir o estabelecimento e a manutenção da comunicação. E, por fim, é importante que a gente saiba que o Jacobson não reduziu a linguística à teoria da informação. O que ele propôs foi uma integração e um caminho paralelo para se estudar esses dois campos, individualizando pontos de contato. Então, entre esses pontos estão a abordagem linguística da informação semântica e a definição da informação pelo modelo informacional. Então, lembre-se que das funções da linguagem, né, apontadas pelo Jacobson, né? A função expressiva referente às emissões está relacionada às emoções transmitidas por ele na mensagem. A função conativa, por sua vez, diz respeito ao destinatário ou receptor e se associa à influência produzida naquele que recebe a mensagem. A função poética se refere à mensagem e engloba as figuras da retórica, né? Já a função referencial diz respeito ao contexto, transmite uma informação como um dado ou um fato objetivo. Há também a função tática, referente ao código, que mostra se a escuta de fato ocorreu com um receptor. E, por último, existe a função metalinguística, que diz respeito ao código e se liga à linguagem tomada como objeto. Isto é, a explicação do código a partir dele mesmo, né? Apesar da limitação a respeito da noção de código, o modelo comunicativo informacional se difundiu e obteve sucesso. Aqui se faz essa ressalva a partir da discussão do Wolff, porque não é só o conceito de código como sintaxe interna da sequência de sinais que limita essa abordagem, né? Principalmente o esvaziamento da dimensão comunicativa, referente à significação, o que restringe a teoria informacional. Esse limite heurístico, na opinião do autor supracitado, não foi suficientemente considerado, em especial quanto aos seus efeitos globais. Ora, como falar da relação entre sociedades e mass media sem
tocar na significação, né? A qual parece ser um ponto nodal nesse tipo de pesquisa, né? Então, apesar dessa incongruência, o modelo informacional foi por muito tempo para a Mass Communication Research o paradigma de dominância, isto é, o mais frequentemente usado e raramente colocado em questão. O Woke aponta algumas razões para tal, como tais a difusão do modelo informacional, cuja forma esquemática acabou se transformando em um sistema de comunicação geral, o recebimento deste modelo pela linguística do Roman Jacobson e o alinhamento da terminologia linguística de Jacobson pela teoria matemática da comunicação. Então, segundo Wolff, a credibilidade de difusão que Jacobson deu à versão moderada da teoria informacional foi um dos motivos de seu sucesso como teoria comunicativa. Além disso, a sua funcionalidade pode se dar quanto ao tema dos efeitos, que permanece de grande importância para as pesquisas da Mass Communication Research e ainda para as reflexões desenvolvidas sobre os modelos de educação. Então, em resumo, como modelo linear de transmissão da comunicação, os efeitos poderiam ser conceituados conforme um esquema bem representativo. Dito de outro modo, o modelo emissor versus receptor se prestava muito bem às análises experimentais e às pesquisas semelhantes às das ciências naturais. Não se pode, contudo, deixar de apontar que o modelo da troca de informação elaborado por Shannon e acrescido dos comentários de Weaver, ainda parcialmente presente na Communication Research, se adequou a uma necessidade metodológica da época, em especial por visar a análise de amostras vastas de mensagens. Ufa! Então, a gente, nesse vídeo que eu vou passar agora, a gente vai conhecer a história da palavra cibernética, né? Essa palavra ela foi empregada muito antes do matemático Norbert Wiener, né? Em sua obra intitulada Cibernética, o controle e comunicação no animal e na máquina, que foi publicada em 1949. Olá a todos! Esta dica de hoje será sobre a cibernética. Essa palavra foi empregada muito antes do matemático Norbert Wiener, na sua obra intitulada Cibernética, o controle e comunicação no animal e na máquina, que foi datada de 1948. Na verdade, o termo cibernética foi usado 80 anos antes pelo físico inglês Maxwell, o qual se dedicava a estudar os mecanismos de repetição. Porém, não foi ainda esse físico que criou essa palavra, pois o conhecido físico francês Ampère já a usava muito antes. Para Ampère, a cibernética se referia à ciência dos meios de governo, garantindo aos seus cidadãos a chance de aproveitar os benefícios do mundo. Para o filósofo grego Platão, muito antes de Ampère, ele usava também a palavra cibernética para indicar, contudo, a arte da pilotagem. Ou seja, cibernética queria dizer, em sentido figurado, a arte da pilotagem, a arte de dirigir os homens. Então, qual foi o mérito ou reconhecimento que o norte-americano Norbert Wiener atribuiu à cibernética? Primeiramente, para ele, a cibernética traz implicações na própria filosofia da ciência. Em segundo lugar, ele confere um papel de destaque para a informação e as suas implicações na discussão filosófica, pois o seu livro, intitulado Cibernética, o controle e comunicação no animal e na máquina, apesar de pertencer inicialmente ao campo da matemática, ele apresenta uma relevante reflexão sobre temas que vão desde a mecânica estatística de Gibbs e os fenômenos quânticos
as relações entre sinal e ruído na transmissão de mensagens. Em terceiro lugar, tá, trazendo a explicação aqui de Salles, o Wiener emprega muitas vezes a expressão o ponto de vista da cibernética nos textos em que ele aborda essa disciplina, como também nos comentários que ele faz de outros estudos. Esse uso frequente dessa expressão ponto de vista da cibernética se associa à ideia de que o matemático, que também é um filósofo, parece inclinado para o entendimento da cibernética como método. A cibernética, como tema profundo e frequente do pensamento de Wiener, que, é bom lembrar, também foi discípulo de Bertrand Russell na Inglaterra, é uma importante proposta filosófica que, além de ter enriquecido a temática e a metodologias científicas, tentou dizer algo novo sobre a própria constituição do universo, sobre o papel que nele o homem representa e sobre as relações entre ambos. Essa citação foi uma citação de Salles, 2007. O legado reflexivo de Wiener parece ter dado certo, pois o que notamos na sociedade atual é a onipresença da dimensão cibernética no nosso pensamento, no pensamento científico, no pensamento social, no pensamento cultural. Por fim, destacamos que para Wiener, do ponto de vista da cibernética, o mundo é visto como um organismo. Isto é, o mundo não é nem tão rígido, nem tão frouxo. Dito de outro modo, o mundo caracteriza-se tanto pela rigidez do modelo físico de Newton, como pela flexibilidade do estado de máxima entropia. Estado esse que ele diz em que nada pode acontecer. Ou seja, estamos no mundo do processo. O mundo do processo é o mundo da cibernética. O conhecimento é, desse modo, um aspecto da vida, e a vida, como ele diz, é a contínua interação do sujeito com o seu meio. Por hoje é só. Obrigada. Então, a teoria matemática da comunicação ou a teoria da informação surge no período pós-guerra, né? Contexto dos estudos de telecomunicações. Então, nessa abordagem, a comunicação é observada como a transmissão de uma informação por meio de um código, isto é, de um sistema de sinais. O objetivo desse estudo era o de transmitir, a partir de um canal, a quantidade máxima de informações sem distorções ou ruídos, né? Então, o sistema comunicativo da teoria da informação é estudado a partir dos seus elementos internos, que são fonte da mensagem, que é a origem da informação, a mensagem, que é a própria informação, o decodificador, transmissor, emissor, que é ou quem converte a informação em códigos ou sinais para torná-la transmissível, né? O canal, que é o meio que transporta os códigos ou sinais, o decodificador, receptor, né, que reconstrói a mensagem por meio dos códigos ou sinais recebidos, e o destinatário, destino, né, que é quem ou quem recebe a mensagem, né? Então, a gente vai ver, né, aqui a abordagem informacional sobre a comunicação pode ser exemplificada a partir da conversa por telefone entre duas pessoas. Vamos lá ver? Então, o Hernandes e a Raquel eles são colegas de faculdade, né? Os dois se conheceram no curso de jornalismo. Como ambos estão no mesmo período do curso, né? Muitas de suas conversas são em torno de aulas, né? Provas e assuntos debatidos em sala. Hoje é véspera de prova da disciplina Teorias da Comunicação. O Hernandes, ainda com dúvidas sobre o conteúdo, decide telefonar para a Raquel, que para discutir e tirar dúvidas. Ele liga para a Raquel e ela não atende. Então ele decide enviar uma mensagem de voz. Alô, Raquel, tudo bem? Eu acabei de terminar de estudar para a prova de amanhã, mas eu tô com algumas dúvidas. Você já terminou?
Quando terminar de estudar, me liga, que a gente discute e tira algumas dúvidas que apareceram. Beijo. Então, Hernandes funciona como a fonte da informação. E o aparelho celular usado para comunicar o recado, né, a mensagem, né, funciona como o codificador ou transmissor, ou ainda o emissor, pode ser um dos três nomes. Né? Então, a fonte de informação é o Hernandes, né? O codificador ou transmissor ou emissor é o aparelho de celular. Então, os impulsos originados no celular, que é o centro da codificação, modelam o som, né? A modulação desse som, que é transportado por ondas sonoras, ou canal, né, será captado pelo ouvido externo de Raquel quando ela for escutar a mensagem. Então, o celular da Raquel funciona como um decodificador ou um receptor, né? E as modulações de sons decodificados pelo aparelho de telefone serão recebidas por Raquel, mais especificamente pelo seu córtex cerebral. A Raquel é o destino ou o destinatário final do recado, né? Que é a mensagem que o Hernandes passou lá no início, né? Então, o decodificador, o receptor, se torna o aparelho celular dela e ela é o destino ou o destinatário. E para saber mais, eu vou deixar aqui 3 textos na descrição do vídeo para poder complementar tudo isso que a gente conversou hoje, né? Eu vou deixar a teoria matemática da comunicação e a questão da interdisciplinaridade, né? Para você conferir a discussão sobre a construção da teoria matemática da comunicação, né? Que é a teoria da informação, a sua utilização por meio de uma abordagem interdisciplinar entre informação e comunicação e a sua posterior superação. Também vou deixar a informação e comunicação, né, o texto. Uma discussão comparativa da visão cibernética e da teoria matemática da comunicação, né? Que é uma discussão comparativa sobre a teoria da matemática da comunicação, né, que é a teoria da informação, e a cibernética de linha, tá bom? Vou deixar aqui para vocês, tá? E é isso. Até a nossa próxima aula, né? Vai ser a nossa aula número 10, que vai ser sobre o modelo. Aliás, modelo não, vai ser modelo informacional foi hoje. Vai ser sobre a teoria funcionalista, tá bom? Tchau, tchau.